A paz do Senhor Jesus, este é o canal Som do Clarim, trazendo a lição de número 11, a pré-aula para o dia 12 de março de 2023. O título é Santidade Integral. Você sabe o que é isso? Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas pré-aulas. E temos pré-aulas passadas aqui em nossas playlists, tanto de classes de jovens quanto também de classes de adultos. O texto principal diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O resumo da lição diz que a santidade deve abranger o ser humano por completo, o espírito, a alma e o corpo. O texto está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23, Gálatas capítulo 5, 24 a 26. "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros." Jovens, professores, a nossa EBD é uma oportunidade ímpar para nós crescermos, aprendermos mais acerca do ensinamento cristão, a palavra de Deus. Então, esta semana o assunto traz um tema bastante importante para a nossa vida espiritual, que é a santidade. Você sabe o que é a santidade integral? Deus fez o homem, corpo, alma e espírito. Então, Deus fez o homem integral. A santidade integral, ela é completa, ela engloba corpo, alma e espírito. Nós vamos ver através dessa lição como essa santidade integral é requerida por Deus e orientada através das Escrituras. Esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, apresenta o ser humano integral. O que é o ser humano integral? O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E este domingo veremos como a santificação também deve ser integral, abrangendo o ser humano em sua totalidade. Então, analisaremos esse impacto, essa santidade nas três áreas mencionadas, começando aqui agora pelo espírito. Essa primeira parte vai falar sobre o ser humano é integral espiritual e corpo, mas o primeiro subtópico vai falar sobre esse conceito, o que é e o que significa. Para entender o conceito do ser humano integral e a influência desta na construção teológica do primeiro século, a construção desse ensinamento do ser humano integral, se faz necessário, então, conhecer um pouco acerca da visão da cultura helênica, ou seja, a cultura grega, e contrastá-la com a judaica, fazer um contraste e mostrar como os judeus viam e como os gregos também viam e entendiam isso. Os gregos acreditavam em uma antropologia. O que é antropologia? É a ciência que estuda o ser humano. Então, os gregos eles entendiam uma antropologia especialmente platônica, que era dicotomista, ou seja, o ser humano em duas partes, corpo e alma. Nesta visão, a alma era supervalorizada,
sendo considerada parte do bem. Já o corpo era tido como a parte do mal. Observe como os gregos eles entendiam o ser humano. O corpo, que era representado pelaquela parte má, e a alma, que representava o bem. Consequentemente, o corpo era desvalorizado e considerado o cárcere da alma, onde aprisionava a alma, onde aprisiona a alma. Entretanto, a concepção judaica considerava o ser humano em sua totalidade. Na Bíblia Sagrada, nós vemos a criação do homem de forma integral lá em Gênesis 2:7. Deus fez o homem da terra, né, do pó da terra, e soprou neste boneco que Deus confeccionou, e ali vai a parte imaterial, o espírito e a alma, não é? Então, o corpo do pó da terra, a alma e o espírito vindos do próprio Deus é que formam o ser humano, corpo, alma e espírito. No Novo Testamento, por influência do apóstolo Paulo, prevaleceu o ponto de vista judaico, claro. Paulo, apesar de ser um conhecedor da cultura grega, asseverou e assegurou aos crentes de Tessalônica que Deus vê o ser humano como um todo. Então nós vamos pegar aqui a Bíblia e vamos examinar em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e lesse conosco. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim a palavra de Deus: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o texto que Paulo mostra aqui, ensinando acerca da integralidade do ser humano, tricotômico, 3 partes, corpo, alma e espírito. Vamos ver o corpo, que é a parte material do ser humano. A dicotomia dos gnósticos, né, por influência do pensamento grego, defendia que a matéria era má e distinta do espírito, considerado a parte boa. Quer dizer, o espírito era considerado a parte boa e o corpo a parte má. A doutrina gnóstica, com base neste pensamento dualista, provoca, então, 2 tipos de comportamentos errôneos. Quais são esses comportamentos que consideramos errôneos? O primeiro comportamento é o que leva as pessoas a fazerem o que bem entendem com o corpo. Assim eles entendiam que as pessoas poderiam fazer o que bem entendessem com o corpo, uma vez que a crença era de que não afetava o espírito. Olha só. O segundo comportamento era o inverso. Já que o corpo era a matéria má, melhor não fazer nada com ele para mortificá-lo. Então, outro extremo, né? Portanto, 2 extremos onde o primeiro comportamento pecava pelo excesso e esse segundo comportamento também peca pela falta, não é? Pela falta. Então, o Novo Testamento demonstra que tanto os judeus como os judeus cristãos e os cristãos gentios, os cristãos convertidos, chamados de cristãos gentios, a preservação do corpo em santidade evitava os pecados contra ele. 1 Coríntios 6, 18 e 19. 1 Coríntios 6, 18 a 19. Nós vamos examinar agora. Pegue sua Bíblia aí, vamos ler. 6, 18 e 19. O que é que diz? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o corpo humano é o lugar da habitação do Espírito de Deus. E também o lugar onde habita o espírito humano, certo? Observe que aqui também em Tiago 2,26
diz que o corpo sem o espírito e a alma é morto. Neste terceiro subtópico da primeira parte, vamos ver alma e espírito, a parte espiritual do ser humano, aquela parte imaterial que nós chamamos, ou a parte espiritual. Lá no Antigo Testamento, também no Novo, temos textos que distinguem bem a parte imaterial do ser humano, que é a alma e o espírito, não é? Bem definidos. Os textos do Antigo Testamento mostram ali através do profeta Isaías, que no capítulo 26 e o versículo 9 faz uma afirmação que destaca a alma e o espírito. Vamos examinar Isaías 26 e 9. Pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Isaías 26, versículo 9. Diz assim a palavra: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscar-te, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, observe a distinção entre espírito e alma aí nesse versículo de Isaías 26 e 9. Dentre outros textos do Novo Testamento, nós podemos destacar o que fala de Maria adorando ao Senhor, a adoração de Maria. Lucas 1, 46 a 56. Examinemos Lucas 1, 46. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é autoridade. 46 a 56. O que é que diz? Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. Esse texto de Lucas mostra realmente a distinção aí, alma e espírito, onde Maria adorou e engrandeceu a Deus. Eu vou permanecer com a Bíblia aqui, porque nós vamos ter outros textos importantes. E observe o seguinte, que o espírito humano ele foi gerado a partir do Criador. Lá em Gênesis 2 e 7, nós observamos que essa origem é do próprio Deus. O espírito humano ele vem do próprio Deus. Por isso, nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, do nosso Criador. Enquanto a alma é a sede da personalidade, lugar dos sentimentos, pensamentos e decisões, porque o espírito humano, ele tem consciência de Deus e das coisas espirituais e tem conexão com as realidades divinas e espirituais, o espírito. E a alma é a sede das emoções, da personalidade, de pensamentos e de decisões. Tanto o espírito quanto a alma são eternos e se mantêm unidos após a morte. O cristão deve cuidar das partes do seu ser como um todo, ou seja, do seu ser integral. Por isso que a santidade ela é integral. Santidade integral é isso. Santificar o corpo, a alma e o espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda parte, querido jovem, querido professor, nos diz que a santidade do espírito e da alma ela deve ser da mesma forma que nós cuidamos do corpo. Não tem prioridade. Todos têm prioridade, corpo, alma e espírito. Então vamos falar agora sobre
a santidade do espírito e da alma. Cristo morreu na cruz para resgatar o ser humano em sua totalidade, ou seja, resgatar o ser humano integralmente. O pensamento dualista grego levava as pessoas a não acreditarem na ressurreição do corpo. Eles não achavam que o corpo ressuscitaria por ser, no entender deles, pecaminoso, mal. O corpo não ressuscitaria. Por isso que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele tratou de tirar as dúvidas dos crentes coríntios em relação à ressurreição que o próprio Paulo havia ensinado e pregado. Então o apóstolo disse o seguinte: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos ou seremos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Ele reafirma a fé na ressurreição de Jesus. Paulo ensinou muito sobre a ressurreição de Cristo. Estava reafirmando que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Tanto que as pessoas o reconheceram depois da sua ressurreição, como, por exemplo, Tomé, que queria ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e a ferida profunda do seu lado. Então, Cristo ressuscitou em corpo, em alma e espírito. E o corpo foi verificado ali por Tomé, que conferiu as marcas dos cravos e dos pregos ali no corpo já ressurreto do Senhor Jesus. A santificação do Espírito, esse tópico nós temos algo a acrescentar, que a santificação ocorre no momento da justificação e regeneração, mas ela se mantém também contínua, progressiva, crescente, de acordo com as experiências essencialmente do crente com Deus. Nós precisamos continuar nesta santificação, nesta busca para a perfeição. Essa santificação nos conduz a uma vida mais profunda e mais santa com Deus. O Senhor diz em sua palavra: sede santo porque eu sou santo. Trata-se então de uma mudança diante de Deus de modo espiritualmente tão profundo que, morto espiritualmente, nós agora passamos a ser vivos, pois o Espírito Santo ele vem habitar em nós e nos torna agora novas criaturas. Paulo disse: as coisas velhas se passaram, eis que agora tudo se fez novo. Nós somos agora novas criaturas. Pedro ensinou sobre o novo nascimento, sobre a nova feitura que nós temos. Nós somos agora novas criaturas criados em Cristo Jesus, feitos, ressuscitados por Cristo Jesus, novas criaturas. Quando o crente ele se afasta de Deus, morre espiritualmente, porque o seu espírito se afasta do Espírito Santo de Deus. Adão e Eva receberam a recomendação para não tocar no fruto da árvore da vida, pois se desobedecessem, eles morreriam. Gênesis 2,17. Eles desobedeceram, porém seus corpos não desfaleceram e eles não foram para a sepultura naquele instante do pecado, mas eles morreram espiritualmente. O espírito e a alma morreram e o corpo também pecou e receberam a recompensa pelo pecado. A santificação da alma é importante também porque está diretamente ligada à palavra de Deus. Tiago 1,21 nos diz o seguinte, vamos abrir aqui em Tiago 1:21 e nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Observou o que Tiago disse acerca da alma? Então, quando o crente ouve e cumpre a palavra de Deus, seu espírito e alma são fortalecidos. Na justificação e santificação iniciais, o pecado é perdoado e removido. Todavia, a velha natureza continua presente em luta constante para sobrepor sobre o intelecto, emoções, vontade, que são vivenciados por meio da alma.
Então, é uma luta, é uma peleja, é uma guerra travada. À medida que vamos tendo mais comunhão com Deus, Ele vai limpando o nosso interior, curando nossas emoções, purificando nossas vidas interiores. Nós somos santificados no nosso corpo, também na nossa alma e no nosso espírito. Então, conservai plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, alma, espírito e corpo. Agora vamos falar sobre a santidade do corpo. Muito importante. Embora os gregos eles não davam importância ao corpo e achavam que era a parte má, deixando assim em último caso, vamos dizer, e deixava mesmo para destruir. Porém, a Bíblia Sagrada ela dá importância sim ao corpo. Às vezes, observamos menos importância no número de citações na Bíblia, mas igualmente a importância. Tá certo? Igualmente, corpo, alma e espírito, eles têm importância para Deus. É que as citações acerca desse cuidado, nós observamos, vamos ver primeiro aqui em 1 João 2,16, dominando a concupiscência da carne. Vamos ver o que é que diz 1 João 2,16. Primeira Epístola de João 2,16. Então diz assim a palavra do Senhor: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Observe, concupiscência no sentido etimológico, ou seja, o que significa essa palavra, a origem é uma palavra que temos aqui no latim, concupiscens, significa o que tem um forte desejo. A concupiscência da carne é a falta de domínio sobre os prazeres carnais, segundo está em Romanos 7,18. João adverte aqui em 1 João 2,16, o cristão a vigiar e buscar o controle e não se deixar dominar pela natureza humana, natureza caída, natureza pecaminosa. Algumas pessoas atribuem sua imoralidade ou suas imoralidades à ação direta de Satanás. Mas observe que o apóstolo Tiago deixa bem claro que as pessoas cometem pecados motivados pela própria concupiscência. Tiago 1,14. Nós vamos ler com você aí. Pegue sua Bíblia, Tiago 1,14. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. A palavra de Deus diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Esse apetite desordenado da carne, essa vontade, esse desejo desenfreado, que aqui concupiscência significa o que tem um forte desejo. Paulo disse que estava numa luta, porque quando ele desejava fazer algo de bom, algo de ruim ele terminava fazendo. E quando ele lutava para fazer o bem, o mal terminava sendo feito. Então, há uma luta travada no interior do cristão. Paulo ensinou isso. Nós temos que ter esse cuidado, e o corpo ele é a sede, né, onde esses pecados eles são consumados realmente. Dominando a concupiscência. Primeiro, concupiscência dos olhos. Quando em 1 João 2,16 diz a concupiscência dos olhos. Por quê? Porque os olhos eles são considerados as janelas da alma, por onde se vê. Os olhos são as janelas. Se controlados e conduzidos pelos interesses egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada, cometendo toda a sorte de torpeza. Então, olhos maus, então, tudo de ruim para a vida, né? Porque os olhos são as janelas da alma e se os olhos forem cobiçosos, forem vorazes, então
o corpo vai pagar por isso porque o pecado será consumado. Vamos ver um exemplo bíblico aqui. Tomemos como exemplo Davi. Ele estava no terraço do seu palácio quando era tempo de estar fora, mas ele estava à tarde no terraço do seu palácio e avistou uma mulher se banhando. Aquele olhar fez com que ele cometesse um adultério e posteriormente um assassinato, um homicídio. Veja que coisa terrível. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, temos essa história. E vocês conhecem. Então, os olhos, quando não consagrados e dominados pelo Espírito Santo e com alto domínio do crente ali, com auxílio do Espírito Santo, pode levar ao fracasso, pode levar à derrota. Vamos ver agora dominando a soberba da vida. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa. Observe, ostentação. E o que nós estamos percebendo nesse mundo de hoje? Muita ostentação por parte de muitos, entendeu? Então isso é pecado. Quando há uma ostentação pretensiosa com relação à riqueza, poder, inteligência, status social ou veículos, carros, entre outros bens materiais que nesses últimos dias está sendo a causa de muito prejuízo para muitas pessoas. Não é que os bens materiais nem a riqueza são maus, mas são as pessoas que se deixam levar pelo mal. Algumas pessoas querem a todo custo fama, dinheiro e prestígio. Aqueles que não têm o temor de Deus buscam erradamente essa ostentação a qualquer preço e acabam renunciando à prática da honestidade e dos valores divinos. Então, a honestidade e os valores divinos cristãos, eles são descartados e as pessoas buscam a todo custo, de qualquer maneira, de maneira ilícita, essas coisas para ostentar. Então veja que uma coisa vai puxando outra. Na lição deste domingo, nós, jovens, professores, vamos discutir aí e vamos entender que o ser humano atinge a santidade integral quando busca um relacionamento sincero e íntimo com Deus. Como? Por meio do Espírito Santo. Santificar alma, espírito e corpo. Quando permitimos que o Consolador controle os nossos sentimentos, emoções e vontade, passamos a viver de modo que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Cristo tem sido glorificado na sua vida, querido? Você, querido professor, tem deixado o Senhor ser glorificado na sua vida? Você, jovem, que está participando da EBD, das classes de Escola Bíblica Dominicais, está deixando Cristo ser glorificado na sua vida? Ou estamos buscando glória para nós mesmos? Então, vamos ter cuidado, porque a santidade ela tem que ser integral. Sede santo porque o Senhor é santo. E está escrito, santificai-vos em todo o vosso corpo, alma e espírito. Sejam plenamente irrepreensíveis para a volta do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui para falar das grandezas de Deus e trazer pré-aulas importantes para a nossa EBD. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome para sempre. Nós louvamos o teu nome, Senhor, nesta oportunidade, sabendo que a tua palavra, Senhor, ela tem livre curso, que a tua palavra chegue aos corações, que o teu nome seja glorificado através deste canal do YouTube e também das classes de Escola Bíblicas Dominicais. A todos, Pai, nós pedimos a tua bênção e te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Inscrevam nesse canal, compartilhem nossos vídeos e nos ajudem a levar a outras pessoas esses conteúdos tão edificantes e importantes. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.